Olá, alunos do nono ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos da apostila 1. Vai ser de uma forma diferente, mas eu espero que tudo isso passe logo. Em breve a gente vai estar junto. Nós tínhamos parado no capítulo 8, o conjunto dos números reais, da página 399 a 405. Vamos recordar os conjuntos já estudados. Lembra do conjunto dos números naturais, que era formado por 0, 1, 2, 3 e assim por diante. O conjunto dos números inteiros relativos, que é o menos 1, menos 2, 0, 1 e 2. O conjunto dos racionais, esse conjunto é formado pelas frações positivas, negativas, os números decimais exatos. Como esses números são infinitos, é um conjunto que não tem uma única representação, como os naturais e os inteiros. Conjunto dos irracionais, representado pelo I. O conjunto dos reais é formado pela união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Vamos trabalhar o conjunto dos números irracionais. Vamos lá recordar um pouquinho, porque a gente já trabalhou isso. Por exemplo, x elevado a 2 é igual a 20. Logo, x é igual a raiz de 20. Raiz de 20 é uma solução dessa equação dada. Três maneiras diferentes de representar esse tipo de número irracional. Na forma de radical, que é em raiz. Nesse tipo de representação, o número 20 é denominado o radicando. O símbolo da raiz é denominado radical. E por se referir à raiz quadrada, o índice é 2. Ocorre que usualmente não escrevemos o índice 2. Gente, isso tudo a gente já aprendeu. Eu só estou dando uma recordada bem por cima com vocês. Então, temos lá, ó, raiz quadrada de 20. Símbolo é o radical. Esse 2 que não é obrigado a pôr é o índice e o 20 é o radicando. Na forma de número decimal, se a gente achar o valor da raiz quadrada de 20, vai dar um número infinito e que a gente sabe que vai ser aproximadamente 4,5. Na forma de expoente fracionário, a gente também já viu. 20, se não tem nada que é 1, se não tem nada que é 2. O numerador da fração é 1 e o índice é o denominador, o 2. Exemplo de como trabalhar nas três maneiras citadas. Escrever entre quais números inteiros consecutivos está situado o número racional. Nós já trabalhamos isso em sala de aula. Eu quero saber raiz de 18. A raiz de 18 está situada entre quais números inteiros? Eu vou achar uma raiz exata antes, que é a raiz quadrada de 16, que é 4. Uma raiz exata depois, que é a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, raiz quadrada de 18 está entre 4 e 5. Calcular a raiz não exata com uma ordem decimal dos números irracionais. Raiz quadrada de 2 não é exata. Eu vou fazer o que eu estava fazendo no exercício anterior. Achar uma raiz exata antes, que é a raiz quadrada de 1, que é 1. Uma raiz exata depois, que é a raiz quadrada de 4, que é 2. Essa raiz está entre 1 e 2. Eu sempre pego o número do meio, que é quem? 1,5. 1,5 elevado a 2 vai dar 2,5. Passou. Excedeu de 2. Então, eu vou pegar números menores. 1,4 elevado a 2. 1,4 vezes 1,4, 1,96. Faltou. 1,3 elevado a 2. 1,3 vezes 1,3, 1,69.
também faltou. Porém, os dois que estão faltando, qual que está mais próximo do 2? O 1,4. Então, logo, raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Transformar as representações dos números irracionais em representação de expoente fracionário. Também já vimos isso. Raiz quarta de 3 elevado a 2. Vou transformar em fração. Copia o 3. O expoente é o numerador e o índice é o denominador. Representar na forma de radical um número irracional. Também já fizemos. 5 elevado a 2/3. O 5 eu vou pôr dentro de uma raiz. O numerador passa a ser o expoente e o denominador passa a ser o índice da raiz. Isso aqui é um resumo do que eu falei e ele está usando a simbologia da matemática, onde ele colocou o N, colocou X, que pode ser um número qualquer, mas nada mais é do que eu expliquei para vocês já lá nos outros slides. O conjunto dos números reais. No módulo 2, você conheceu o conjunto dos números reais, obtido pela união dos números racionais e dos irracionais. Matematicamente, podemos usar a seguinte expressão: conjunto dos racionais, união com os irracionais, resulta no conjunto dos reais. O símbolo U na teoria do conjunto indica união entre dois conjuntos. Isto é, os elementos de um conjunto, união, são elementos de um e de outro conjunto. Assim, um número real ou irracional ou irracional. O que quer dizer isso? Unir, nós vamos pegar dois conjuntos, pode ser o conjunto real e o racional, e unir em um só. Pode ser o conjunto dos naturais e dos inteiros e unir em um só. Entretanto, nenhum número pode ser ao mesmo tempo racional e irracional. Por isso, dizemos que não há elementos comuns entre os dois conjuntos, ou seja, os conjuntos dos reais e dos irracionais são conjuntos distintos. Em matemática, essa afirmação é representada por conjunto dos racionais, intersecção com os irracionais, vai dar um conjunto vazio, porque não existe elementos iguais entre esses dois conjuntos. O símbolo de U virado para baixo, na teoria dos conjuntos, indica intersecção entre dois conjuntos, ou seja, o conjunto de intersecção possui elementos comuns aos conjuntos dados. Já vimos também que os números naturais e os números inteiros são subconjunto dos racionais, como os racionais é um subconjunto dos reais. Então, naturais e inteiros são subconjunto dos reais. Gente, por que eu só estou lendo isso aqui? Porque isso nós já aprendemos nesta apostila, na parte de conjuntos. Então, isso aqui só é uma recordação. Eu dei alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Dados os conjuntos A, 1, 2 e 3 e B, 3, 4 e 5. Se eu fizer A união com B, eu vou pegar todos esses números e todos esses números e vou unir em um único conjunto. Então, ficou 1, 2. Está vendo que o 3 está repetindo? Eu não preciso escrever ele duas vezes. Então, ficou 1, 2, 3, 4 e 5. Peguei o conjunto A, conjunto B e quero a intersecção. O que é a intersecção? É os números que estão repetindo nos dois conjuntos. Quem são os números que estão repetindo? O 2 e o 3.
Notação científica. No caderno 4 do 8º ano, você aprendeu a representar um número em notação científica. A notação científica refere-se à representação de um número na forma de produto, em que o primeiro fator é um número maior ou igual a 1 e menor de 10, e o segundo fator é uma potenciação de base 10. Com expoente positivo ou negativo. Exemplo, 1,284 vezes 10 elevado a 2, ou 2,6 vezes 10 elevado a menos 5, 600 milhões vezes é igual a 6,5 vezes 10 elevado a 7. Este número decimal é igual a 1,34 vezes 10 elevado a menos 6. Isso vocês também já aprenderam aqui, caderno 4 do 8º ano. Eu só coloquei uns exemplos para que vocês recordassem. Qualquer coisa, volta lá no caderno, pega esse caderno do ano passado e dê uma olhada. Sintetizando o conjunto dos números reais. Resumindo, os números reais englobam os naturais, os inteiros relativos, os racionais e, portanto, as dízimas exatas, os decimais exatos. Por exemplo, 0,25. As dízimas infinitas periódicas. Por exemplo, 0,666, 2,131313. Os números representados em notação científica. E os números irracionais. Representados na forma de radical ou de expoente fracionário, se desejarmos o valor exato, exemplo, 2 é igual a 2 elevado a 1/2. Representados na forma de dízima finita não periódica e que pode ser ou não resultado de uma raiz. Tá aqui, ó, raiz quadrada de 2, ou um número que é uma dízima não periódica, um número qualquer, não necessariamente o resultado de uma raiz. Então, volta um pouquinho, vou voltar meu slide aqui. Desculpa, volta. Os números reais, eles englobam o que, gente? Ó, todos esses números aqui. Então, quer dizer o quê? Que os números reais é aquele conjunto formado por todos os números que existirem. Todos, indistintos, não importa a forma como ele vai estar. Então, conjunto, quando eu falar conjunto dos reais, vocês vão ter que lembrar que é aquele conjunto que envolve qualquer tipo de número em qualquer situação que esse número esteja. Bom, eu estou deixando alguns exercícios de lição de casa para vocês. Esse capítulo é um pouco extenso, mas é fácil de fazer, não é complicado. É tudo coisa que a gente já viu, é tudo uma recordação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me encaminhem um e-mail. O e-mail está aqui. Eu vou lá e vou sanar as dúvidas de vocês. Mas eu volto a frisar com vocês. Este capítulo aqui é uma recordação de várias coisas que a gente já estudou, tanto este ano quanto o ano passado. Tudo bem? Pessoal, obrigado pela atenção. Na próxima aula minha, eu volto com a correção desses exercícios, tá bem? Tchau e até a nossa próxima aula.